Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Hoje vou te mostrar as fêmeas de canário vermelho mosaico. No vídeo anterior eu mostrei os machinhos, o pessoal ficou louco com os machinhos, o pessoal gostou demais, achou que eles estão bem bonitos. E, como prometido, hoje vou mostrar as fêmeas para você e nós vamos conversar um pouquinho como foi a reprodução aqui, enquanto eu vou mostrando para você as fêmeas. A gente vai ficar batendo um papo sobre isso aí, tudo bem? Então já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanárioQualitá. No último vídeo, como eu disse, eu mostrei os machinhos e prometi que ia mostrar as fêmeas de canário vermelho mosaico. Mais pra frente eu vou fazendo outros vídeos para mostrar as outras cores, como que foi a reprodução das outras cores que eu crio aqui também. Mas como você sabe, vermelho mosaico é a minha grande paixão, então a gente vai começar a falar sobre eles, ok? E aí, como que foi a reprodução aqui no meu criatório, aqui no Canário Qualitá? Como você que me acompanha aqui há mais tempo, você sabe, eu iniciei um pouco mais cedo. Pelo fato de estarmos no ano atípico, né, a questão da pandemia, e nós não tivemos o Campeonato Brasileiro, aí eu defini o seguinte: eu vou iniciar um pouco mais cedo para poder terminar a reprodução um pouquinho mais cedo e poder descansar e entrar ali o mês de janeiro já sem aves aqui reproduzindo, para que eu possa descansar um pouco mais. Graças a Deus esse ano foi um ano bem produtivo para mim. O problema foi que eu fiz os meus projetos, mas demorou um pouquinho para engrenar. Eu achei que os pássaros eles iam já aprontar rapidinho, porque eles estavam bem saudáveis, mas demorou bastante para engrenar. Os filhotinhos foram nascendo, a quantidade de filhotes que começou nascendo ali nas primeiras posturas foi pequena, porque foram pouquíssimas fêmeas que iniciaram mais cedo, mas o que eu acredito que mais atrapalhou foi por causa do clima, né? Ficou muito instável. Aconteceu na grande maioria dos estados do Brasil. O pessoal, durante esse período a gente conversou bastante e o pessoal questionou, o pessoal conversou muito sobre esse problema, né? O clima, uma hora estava calor demais, depois já fazia frio, numa semana estava chovendo, na outra semana já parava de chover, um dia o ar estava seco demais, no outro dia já estava úmido demais. Então foi assim, foi uma bagunça danada esse ano no que se refere às condições climáticas. Então isso atrapalhou um pouquinho. Quando eu comecei a perceber que aqui, em vez de esquentar, né, em vez do calor começar aqui, o frio voltou, aí eu entrei com uma alimentação um pouco mais forte. Eu entrei com a papa de ovo, um alimento que tem mais gema de ovo, então um alimento que ia dar mais energia para eles. Aí foi o que eu fiz e que me ajudou bastante a segurar um pouquinho neste período. Aí, como os pássaros se acostumaram com a papa de ovo, que aí eu comecei a misturar ela na farinhada que eu ofereço para eles aqui umedecida, aí eu resolvi deixar o restante do período de reprodução todinho. Aí sim começou a engrenar, né? Mesmo com o clima ainda meio instável, começou a engrenar e os filhotinhos começaram a nascer aos montes. E em relação ao trato dos filhotes, né? Como você que me acompanha aqui, você sabe, um grande sonho que eu tenho é de ter coragem de não tratar dos filhotinhos. Os meus pássaros eles tratam bem, mas eu gosto sempre de estar tratando deles como um complemento, né? Então eu combinei com meu filho, deixei ele responsável, como ele não estava tendo aula presencial esse ano, ele conseguiu ficar aqui em casa e aí ficou mais próximo aqui das aves também. Aí eu combinei com ele e ele ficou responsável por tratar dos filhotinhos. Então ele ajudou na complementação da alimentação dos filhotinhos aqui. Eu não precisei ficar por conta, né? Ano passado eu me cansei muito, porque eu que era responsável por tratar dos filhotinhos, e graças a Deus que esse ano eu combinei com ele, porque a quantidade de filhotes foi muito grande esse ano. Foram pouquíssimas mortes, eu não precisei entrar com medicação, igual no ano passado, por exemplo, alguns filhotes, quando eles começaram
começaram a apresentar algum probleminha. Aí eu conversei sobre isso com vocês em vídeos durante a reprodução do ano passado. Aí eu conversei com o Dr. Marcelo Maluf, a gente combinou algumas coisas aqui que eu precisava fazer, entrei com a medicação para aquelas aves que estavam tendo necessidade e aí, graças a Deus, resolveu. Esse ano eu não precisei entrar com medicação para eles, é lógico, uma ave ou outra que adoece, uma ave que sente, outra que não, mas aqui eu estou falando no geral em relação aos filhotinhos. Eu não precisei ficar colocando antibiótico na papinha, não precisei incomodar o Dr. Marcelo esse ano no que se refere à medicação na papinha dos filhotes. Graças a Deus foi tudo muito bem. No finalzinho agora no finalzinho já que as fêmeas mais esgotadas, que eu coloquei um polivitamínico, e eu gosto de colocar, vocês sabem, eu gosto de colocar o 100 PS, aí eu coloquei um pouquinho do 100 PS na papinha deles, mas só para dar um sustento maior mesmo, para ajudar mais, porque eu percebi que de fato as aves já estavam um pouco mais esgotadas, né? E acredito que não foi nem pelo fato da reprodução em si, mas sim por causa dessas mudanças, dessas variações climáticas que a gente teve, que deixou os bichos bem esgotados esse ano. Depois de separados, eu não perdi praticamente nenhum filhote, foram pouquíssimos filhotes, não chegam a 5 filhotes que eu perdi depois de separados, né? Depois de 30 dias eu separo os filhotes, levo eles para as voadeiras, então depois deles separados dos pais, eu não devo ter perdido nem 5 filhotes ainda. E então isso é um ponto muito positivo, que é muito ruim, né? O filhotinho depois de grande é separado, quando o filhotinho morre pequenininho, menos mal, mas depois de separado, emplumadinho, já está na voadeira, você perder filhote é uma grande sacanagem, a gente não gosta de jeito nenhum. As aves que foram sentindo, eu fui retirando do criatório. Então esse ano eu sou bem rigoroso no que se refere ao local de reprodução, né? Ele se torna meio que um ambiente sagrado ali, e eu tenho todo um cuidado muito especial no ambiente onde as aves estão reproduzindo. Então esse ano eu fui ainda mais radical. As aves que foram sentindo, já fui retirando elas, já fui medicando elas em separado, não deixei essas aves na área de reprodução, e elas não voltaram. Depois que elas se recuperaram, elas não voltaram, porque eu falei o seguinte: olha, se sentiu, se voltar e começar a reproduzir, pode reproduzir meia boca, pode acontecer algum problema, filhotes mais fraquinhos, então não vou arriscar não, tá indo muito bem, os pássaros estão reproduzindo muito bem, então não vou arriscar fazer uma besteira aqui não. Então as aves foram sentindo, eu fui retirando, e as aves que não estavam reproduzindo bem também, eu fui retirando. A única fêmea, e eu mostrei isso num vídeo outro dia, a única fêmea, tinha uma fêmea que chegou a 6 posturas, né, não tirou nenhum filhote, não encheu nenhum ovo. A fêmea apresentou muitos problemas, teve postura que eu coloquei ovos de outras fêmeas para ver se ela cuidava, ela abandonou. Então assim, é uma fêmea que deu problema, então foi a única que eu deixei um pouco mais, mas as outras eu ia retirando. Macho que não estava enchendo ovo eu ia retirando, fêmea que não estava botando, fêmea que estava botando um ovinho só e eu não consegui usar ela como ama, aí eu fui retirando também, fui tirando todos esses pássaros do local de criação. Por quê? Para que eu pudesse focar mais naqueles pássaros que estavam bem, que estavam reproduzindo bem, para que o meu tempo fosse direcionado para as aves que estavam reproduzindo bem. Por isso que eu fiz questão de ir separando essas aves, ok? As fêmeas de qualidade inferior, elas tiveram uma média muito maior, como sempre, isso é extremamente normal, então praticamente quem salva as médias são as fêmeas inferiores, né? As fêmeas que estão muito próximas do padrão, elas tendem a reproduzir menos, a produzir menos, por questão de consanguinidade, elas são aves um pouco mais frágeis, então é mais complicado, é lógico, elas tendem a gerar os melhores filhotes, mas em compensação elas reproduzem menos. A quantidade de filhotes que elas geram é bem menor do que das fêmeas inferiores. Então eu sempre gosto de fazer isso. Eu sempre gosto de deixar algumas fêmeas inferiores aqui. Eu tenho aqui as minhas linhagens aqui que eu vou separando, né? Gosto de fazer aquela seleção daquelas fêmeas que mais reproduziram, que mais botaram, tudo isso aí. Os machos que mais encheram o ovo. Eu gosto de fazer uma seleção baseado no potencial reprodutivo da ave também. Então é evidente, como sempre, acredito que isso nunca vai mudar, as fêmeas inferiores elas acabaram salvando a média, né? Deram uma quantidade muito maior de filhotes do que as fêmeas melhores.
Eu tive que entrar com a papinha de ovo, né, como eu falei anteriormente, e eu deixei a farinhada umedecida durante todo o período de reprodução. Todos os pássaros receberam farinhada umedecida durante todo o período de reprodução. Tem alguns criadores que oferecem a farinhada umedecida só para os pássaros que estão com filhotes e tal, mas eu não. Como está essa bagunça no clima aqui, aí eu falei assim, não, vou oferecer farinhada umedecida, os pássaros pegam ela bem demais. Coloquei um pouquinho de níger para deixar a farinhada um pouco mais atrativa para eles, né? Conversei com você sobre isso e mostrei para você como que eu faço durante o período de reprodução. Assim, meio que a gente esteve junto durante todo o período de reprodução, né? É muito legal, gosto muito disso. Então, os meus pássaros, eles receberam a farinhada úmida durante todo esse período de reprodução e continuam recebendo, estão recebendo ainda. Fiz um vídeo na semana passada falando sobre isso. Eu gosto sempre de estar oferecendo farinhada umedecida para os pássaros, porque eu gosto de estar oferecendo para eles um alimento que eles mais gostam. Eu acho que isso agrada a eles, então se eles se sentem agradados, eu acho que eles vão me agradar também. Eu acho que tem uma troca ali, então é cisma de criador, não existe nenhuma teoria que seja correta em relação a isso não, mas é uma coisa minha, tá bom? É algo que eu gosto de fazer aqui. Eu separei os pássaros mais cedo, porque realmente eu tô cansado esse ano, como eu disse, foi muito produtivo para mim, graças a Deus, então tô bem cansado, tô bem esgotado, e eu comecei a ficar sem espaço também, né? São mais de 500 filhotes já nascidos, tem algumas pouquíssimas fêmeas ali ainda chocando, outras com filhote, não consegui separar 100% não, mas é bem pouquinho que está ali ainda, então já ultrapassei os 500 filhotes esse ano e graças a Deus eu tinha feito uma projeção para 700 filhotes. Se eu segurasse um pouquinho mais, e dava para segurar, vocês estão vendo aí as fêmeas, dava para segurar um pouquinho, vocês viram os machinhos, as fêmeas dava para segurar, dava para chegar pelo menos uns 600 filhotes, mas eu tô muito esgotado e para mim chega, para mim tá bom já. E como que foi aí a reprodução dos seus pássaros? Coloca aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho, para eu poder entender um pouquinho, conhecer melhor sua criação. Dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @canarioqualitá. Não deixe de assistir o vídeo que eu mostrei os machinhos. Eu mostro gaiola por gaiola os machinhos. O pessoal ficou doido com os machinhos. Assiste esse vídeo dos machinhos aí para você ver os machinhos se você ainda não assistiu. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!